Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão. Está começando o Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui da Mix todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá e segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades, interage com a gente também. Bom, a gente vive um momento de mudança. A gente tem falado muito nisso, né, Vinícius? Não tem como não falar que a pandemia e que tudo que está acontecendo de alguma forma impacta a nossa vida, impacta a vida pessoal, impacta nas empresas, na economia, na saúde, enfim, tantos aspectos, né? Mas, obviamente, a gente precisa aqui no Pulso ajudar a construir uma visão desse novo momento. Se fala em novo normal, se fala em tantos, já tem até alguns jargões, alguns clichês aí também, né, a respeito disso, mas existe uma mudança significativa nas formas de trabalho, uma migração muito mais rápida para o mundo digital, né, essa maior presença também das empresas, dos negócios e das pessoas no ambiente digital, e obviamente que para proporcionar um trabalho remoto, para que as pessoas possam estar em casa e trabalharem, tiveram que se adaptar para isso, né? Se fala muito em home office, mas nada mais é do que trabalho em casa, né? Trabalhar em casa, e aí surge uma série de novas responsabilidades nas empresas, né, Vini? Exatamente, na verdade as pessoas só saíram de dentro da empresa, foram para casa, mas agora existe toda uma reformulação dessa forma de você tratar as pessoas, né? E as relações delas com as suas empresas. É sobre isso que a gente vai falar hoje aí com a nossa convidada especial, né? Exatamente, para falar sobre isso a gente recebe aqui a Renata Guimarães, da Elo Gestão, da BeMind. Nova marca aí, a nova marca da Elo Gestão, então, que estava sempre conosco aqui, agora então num novo momento, uma nova fase aí, com um rebranding, com uma marca nova, com mais pessoas aí para auxiliar. Seja bem-vinda, Renata, e aproveitando essa deixa, já fala um pouquinho pra gente da novidade. Olá, meninos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo, novos tempos, né? Novos desafios, novas soluções, e nós estamos acompanhando essa evolução. A Elo Gestão agora passa a se chamar BeMind. Legal. Estamos com novas pessoas nos auxiliando, crescendo junto conosco, e nós entendemos que esse momento necessitava essa mudança. Mas continuamos apoiando o Pulso desde o início, continuamos acreditando nesse projeto, participando bem de perto. É uma satisfação muito, muito bacana, assim, muito grande estar aqui com vocês hoje. Legal. É legal a gente construir tudo isso junto, e a gente fica muito feliz de ver um momento empresarial como vocês estão tendo agora com a BeMind, com esse crescimento, desenvolvimento, um posicionamento novo, mas sempre com o mesmo comprometimento, com o mesmo trabalho sério que vocês realizam, e também com algumas inovações, né? Isso é muito legal, perceber no momento que a gente vive, que tem empresas investindo com um propósito, ampliando seus serviços, melhorando, buscando mais parcerias e mais pessoas também. Então é muito bacana a gente visualizar isso. A gente tem muito orgulho de ter a BeMind como parceiro aqui, justamente porque não é só uma marca que está conosco, né? São pessoas que de fato constroem, estão comprometidas com a cultura empreendedora, com desenvolver isso, seja na Serra Catarinense ou onde atuarem, né? Então é muito legal mesmo a gente perceber que existem pessoas comprometidas, uma marca que ficou além de tudo bonita também, né? É legal a gente ver isso também, um posicionamento bacana, né? E o mais legal disso que eu acho é que vem muito ao encontro do Pulso. Tem propósitos em comum. No momento como esse que a gente está vivendo, o fato de se reposicionar, de lançar uma nova marca, a mensagem clara que fica é a seguinte: a gente acredita. Vamos lá, pessoal, vamos continuar lutando, que é realmente a nossa audiência, né? O pessoal que tá buscando ver o lado positivo das coisas, e quando a gente vê a Elo Gestão se reposicionar nesse sentido, então dá mais energia ainda para vocês, com certeza, mas pra gente também, a gente acaba se inspirando, né? E a nossa audiência com certeza também. E a gente acredita muito que o melhoramento da sociedade, ele passa justamente também pelo desenvolvimento das empresas, né? São as empresas que vão gerar emprego, que vão proporcionar renda para as pessoas,
pessoas, dignidade, né, através do trabalho para muita gente, mas também no desenvolvimento social, desenvolvimento da sociedade, porque a gente sabe que quando a gente tem, por exemplo, né, a Elogestão, agora a BeMind, né, proporcionando uma terceirização de serviços administrativos com qualidade para as empresas, a gente sabe que isso vai desenvolver muitas empresas também, muitos negócios vão ser mais eficientes, outros mais eficazes, vão conseguir ter melhores resultados, conseguir focar em coisas que são de seu domínio e deixar essa parte muitas vezes administrativa, a parte de gestão de pessoas e tantas outras questões que podem ser trabalhadas com a BeMind, né? Vão deixar para vocês trabalharem aquilo e vão se desenvolver. Então, a gente consegue perceber isso também, que existe um ponto de desenvolvimento social com quem está parceiro do Pulso, com essa questão do fit que o Vinícius fala. A gente tem propósito, a gente busca isso e vê isso em vocês e vê que de alguma forma está transformando a sociedade. Eu acho que isso deve ser também gratificante para vocês. Mas já entrando um pouquinho no nosso bate-papo, né? Vamos lá, Vinícius? vamos agora, né? Demos as boas-vindas à BeMind, então, né? A nova marca que continua sendo a Elogestão, mas com a nova marca. E a gente vai para nossa palhinha, então, Rê, a gente quer te perguntar o seguinte: quais os principais pontos positivos e negativos, né? A BeMind está percebendo nas empresas nessa nova relação de trabalho digital, né? Como que está essa questão das pessoas? O que vocês estão notando os pontos negativos e positivos? Bacana. Na verdade, assim como nós mudamos, né? O mundo está mudando, nós percebemos essa mudança de cultura repentinamente. Então, se tinha um tabu muito grande em relação ao home office, né? Muitas empresas, muitos líderes achavam que não era possível liberar os seus colaboradores para trabalhar em casa, porque isso não ia funcionar, porque não ia trabalhar direito, porque não ia entregar resultado, e de uma hora para outra tudo isso mudou. Né? Então agora a gente começa a perceber que isso é possível. Eu tenho conversado com várias pessoas que estão trabalhando nessa metodologia, nessa nova forma. Claro que nem todos conseguiram se adaptar naturalmente, né, com uma certa facilidade. Então existem muitas pessoas que ainda têm uma certa dificuldade, mas a gente percebe que isso pode dar certo sim. Então existem várias pesquisas que a produtividade ela pode aumentar em home office, né? Existe uma série de redução de custos, principalmente pela pandemia que nós estamos passando. O colaborador, quando ele pode trabalhar de casa, ele se sente mais confortável, ele se sente mais seguro, né? Muitos pais que os filhos estão em casa, as aulas estão acontecendo de forma online, então dependendo da idade da criança, não tem com quem deixar, não vai para a escola, tem que ficar em casa. Então quando o colaborador consegue essa possibilidade de trabalhar de casa, ele acaba produzindo mais, ele acaba entregando melhores resultados. Então esses são alguns pontos positivos, né? É claro que nem todos as atividades elas permitem esse trabalho home office, então a gente tem uma série de atividades que precisa do presencial para que o trabalho aconteça. Mas a Fundação Getúlio Vargas aponta que em média 30% dessas empresas que foram para home office hoje, quando tudo voltar ao novo normal, né? Como se tem falado muito, 30% não irão voltar para os escritórios. Então essa parte administrativa, essa parte que é possível ser feita à distância, elas irão permanecer em casa. Isso prova que o que nós fazemos, o que a BeMind vem fazendo, vem muito de encontro com tudo isso que está acontecendo, né? Nós já tínhamos percebido há mais de 2 anos, faz 2 anos e meio que nós estamos aí no mercado, então nós já tínhamos percebido essa possibilidade de fazer essas atividades à distância. Então nós oferecemos isso e as empresas agora estão entendendo que é possível, que dá sim para fazer várias atividades à distância sem estar lá dentro da empresa. Esses momentos, né, que nos tiram de certa forma da zona de conforto, né, porque como você falou, fomos surpreendidos aí, muita gente com uma certa resistência, um certo tabu em trabalhar com isso. Eu confesso que eu mesmo na minha empresa me perguntava de que forma isso de fato poderia acontecer, né, e muitas vezes relutando, a gente vamos dizer assim, entende que tá tudo ok trabalhar daquela forma, que tá tudo bem, tá tudo funcionando, então não quer se arriscar também muitas vezes em algo novo, né, e hoje faz todo
todo o sentido, fica tão óbvio, tão claro que o importante é a experiência do colaborador nesse caso. É muito significativo isso, como você falou, né? Perceber que as pessoas se sentem mais confortáveis e têm às vezes desempenho até melhor do que no próprio local de trabalho, né? Por estarem com a sua família em momentos, conseguir fazer intervalos, pausas também, que às vezes no trabalho não são possíveis, né? Até uma ida ao banheiro pode ser uma diferença grande para algumas pessoas e isso pode ser significativo dependendo do local de trabalho, né? Então eu acho muito legal. E também, como você falou da BeMind, né? Um momento que as pessoas conseguem agora também perceber com clareza de que isso era o futuro anunciado. Exato. A questão é que levaria algum tempo, só não se sabia quanto tempo isso ia levar para que mais pessoas entrassem. Essa aceleração dessa migração para o mundo digital torna tudo agora mais claro, mais fácil. Então tem muitos ganhos também, com certeza, disso tudo, né, Vini? E é toda uma cultura que as próprias startups já trazem, né? Esses novos modelos de negócio, e aí a gente vê a BeMind, né? Seguindo nessa linha também de entender que você pode terceirizar algumas coisas, que você não precisa ter essa operação dentro da tua empresa também, e reforça cada vez mais, né, uma mudança de cultura que pelo menos eu enxergo, que é de que a relação de trabalho, a relação pessoal, elas acabam se misturando bastante, né? Isso já vinha acontecendo e algumas pessoas talvez não tinham entendido isso ainda, que é importante você ter momentos, né, horários para você fazer as coisas, mas vai ter algum momento ou outro que no final de semana você vai precisar trabalhar, ou você vai também se dar o luxo de numa segunda-feira à tarde poder sair para passear com o seu filho ou para fazer qualquer coisa pessoal também. Então isso tudo acaba não só, eu acho que não é simplesmente o fato de as pessoas trabalharem em casa, mas toda uma cultura de relação de trabalho, né, da questão profissional, de empresa, de propósito também, e eu acho que só vem a beneficiar, claro que com alguns cuidados também, né? E aquilo que a gente comentava num outro programa, né, Vinícius, da questão que o trabalhar em casa, ele acaba trazendo também a visão muito urgente do resultado, qual é a entrega que você está fazendo. Verdade. Porque quando as pessoas estavam nas empresas presencialmente, né, e somente nessa modalidade, o que se percebia é que muita gente cumpria horário. É o presenteísmo, né? que a gente o Emerson falou falava, com o né? Emerson da Silva Celantes no programa passado, né? Então, justamente essa questão. E agora, com as pessoas em home office, fica muito claro qual é a entrega, qual é o resultado, o que você está gerando, como que a empresa vai medir isso. Então, se a empresa não sabia medir, tá aí já um ponto falho, né? De não conseguir medir o que está sendo produzido. E a pessoa também, tendo clareza da atividade dela, seja em casa ou seja na empresa, ela também se sente melhor ao trabalhar. Ela sabe que ela está cumprindo os objetivos, as metas. Então, isso também é algo que a BeMind também é especialista aí com gestão de pessoas e também pode dar uma força. Mas a gente vai fazer um rápido break então, e a gente já volta. Tem destaque do Pulso, tem o nosso bate-papo aqui com a Renata Guimarães da BeMind. Mix 716. Você está acompanhando o Pulso Empreendedor no oferecimento de BeMind. Lembrando que a gestão agora é BeMind. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 717. Foi rapidinho. Pulso Empreendedor está de volta no oferecimento de BeMind. Mix do Brasil, Malik Vinícius. É isso aí, Água. A gente volta então com o Pulso. A gente falou que era rapidinho, viu? Seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malik Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E a gente está aqui com a Renata Guimarães da BeMind, a nova marca aí da Elo Gestão, sempre parceira do Pulso. E vamos retomar aí o nosso bate-papo, mas tem um destaquezinho rapidinho. A gente traz um destaque aí da semana passada, mas que foi bastante relevante pra gente debater, né, Malik? Que gigantes da indústria mundial, elas anunciaram um boicote ao Facebook e geraram aí uma perda de valor de mercado de mais de 56 bilhões de dólares aí para a empresa, né, para gigante das redes sociais, e a suspensão da publicidade no Facebook, Instagram, as multinacionais como as pequenas, né, Coca-Cola, Ford, Starbucks, Unilever, Levi's, enfim, né, é uma campanha para mudar a postura das mídias digitais contra racismo e notícias falsas, né, as tal fake news aí que a gente tanto ouve falar. Então, algumas dessas notícias falsas, por exemplo, elas provocam a reação dos consumidores e pararam de usar as marcas, né, e frequentar estabelecimentos.
estabelecimentos, enfim, fizeram com que essas empresas parassem de faturar, né? Então, o que você acha de toda dessa mudança aí, Mário? Por que o pessoal fez isso? Eu tenho, assim, uma visão, eu sou muito cético em relação a esses movimentos dos grandes mundiais, seja grandes da indústria, seja grandes do poderio bélico, militar, da indústria farmacêutica, enfim, né? Eu já comentei de leve algumas coisas aqui no Pulso, né? Mas então, quando se fala, por exemplo, de uma campanha para mudar a postura de mídias sociais contra racismo, me parece, assim, muito mais aproveitar um momento também, onde isso foi debatido, para dizer que, na verdade, o que eles querem combater são essas fake news que atrapalham o faturamento deles, tá? Então, para mim, a visão é muito clara nesse sentido. Vem com um discurso aí, né, de que existe uma preocupação dessas grandes marcas, mas a gente sabe, quem viu o filme também do Facebook lá, o Mark Zuckerberg não é um cara, assim, que está muito preocupado com o que pensam dele, ele tem os princípios, as visões dele, que não vou fazer juízo de valor sobre isso, mas ele é um cara polêmico, né? E eu imagino que os algoritmos e o que está sendo impulsionado hoje no Facebook e nas redes sociais empodera as pessoas, empodera pequenas marcas também, e eu não sei se isso vai de acordo com o grande capital que essas empresas estavam investindo no Facebook e no Instagram, e aí ele vai sofrer as sanções disso, né? Mas é difícil fazer uma leitura do verdadeiro jogo que acontece quando envolve esses grandes players, né? A notícia que chega pra gente mas o fato é que elas tiraram dinheiro dali e o Facebook teve prejuízo. Agora, se ele está realmente preocupado com isso, eu não sei quais são os planos do Facebook, do Instagram. Uma coisa é certa, né? Tanto o Facebook quanto essas grandes empresas, como a gente citou, Coca-Cola, Ford, Starbucks, eles não têm que se reinventar, né? Então, essas grandes, na sua forma de fazer marketing nos seus produtos, né? Porque se as pessoas não estão comprando mais, é porque talvez alguma coisa não esteja tão coerente, né, com o seu público-alvo. E o Facebook, né, na questão mais, como você comentou, de repente de entender melhor o seu cliente, também tem uma questão política envolvida aí, que é importante também de você levar em consideração. Mas eu acho que mas eu acho que tão significativo quanto isso que você falou é o fato de que, como isso afeta a minha empresa, isso com certeza muda as políticas de impulsionamento de redes sociais. Então, muita gente migrou agora em tempo de pandemia, eu vou fazer a propaganda no Facebook, eu vou fazer a minha postagem no Instagram. Então, assim, compreender o que está acontecendo no grande jogo de mídia mundial também é importante para você posicionar o teu negócio. Qual é o futuro dessas redes sociais, né? Como que elas vão trabalhar impulsionamentos, aquele patrocinado, né? O link patrocinado, em relação a Facebook para pequenos e para grandes e para médios. Como que o Facebook está vendo tudo isso? Então, é importante a gente estar atento, e por isso o Pulso traz esse destaque, porque essas notícias impactam muito mais do que a gente pode pensar. O cara está recém começando a publicar o seu pequeno negócio na rede social e vem uma notícia dessa que pode impactar muito a forma como se faz marketing digital. Mas bora pro nosso bate-papo, né? Bora lá, né, Mark? Então, a gente já falou, né, essa questão das pessoas em home office, né? As pessoas estão em casa. Como que se faz a gestão dessas pessoas, Renata? Como que a BeMind, como que vocês pensam que dá para fazer isso? Não é uma tarefa muito fácil, né? Não é qualquer gestor, qualquer líder, qualquer empresário que consegue compreender o que é necessário para gerir todas essas pessoas em casa. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que não dá pra gente seguir pensando e agindo como se tudo tivesse como antes. As coisas mudaram, né? Existem também muitas pessoas que estão só esperando as coisas voltarem, as coisas não irão voltar como eram antes. Então isso tem que estar muito claro na cabeça de todo o gestor, de todo o empresário. As pessoas passaram para esse novo modelo de trabalhar em casa de forma muito rápida. Foi algo repentino. E eles não tiveram um treinamento, não tiveram um período de adaptação, né? Que seria o natural, seria o normal se tudo fosse planejado. Então essa ruptura no modo de trabalhar, ele exige um olhar muito diferenciado. Então é importantíssimo
que se treine bem as pessoas, que se treinem muito seus líderes, né? As pessoas que estão à frente das equipes. A gente precisa mudar essa cultura. Acho que principalmente a questão da empatia é muito necessário, né? A gente pensar, porque muitas vezes a gente está exigindo algo, mas nós não conhecemos a realidade daquele colaborador, a gente não sabe como que é a estrutura física que ele está trabalhando, se ele está confortável, se ele tem um local para se concentrar, né? Ele está trabalhando na sala de casa junto com outras pessoas, ali bem no início. Quando o estudo começou, eu lembro assim de alguns fatos onde estava o casal trabalhando, o filho fazendo aula, utilizando a mesma internet, né? Nós tivemos muito problema com essa questão da internet, de sobrecarregar a rede. Então, toda essa parte, tanto de estrutura física quanto tecnológica, é muito importante as empresas darem uma certa atenção, ter esse cuidado e ser humanos, né? Nós somos pessoas, estamos lidando com pessoas, então é muito fundamental ter essa preocupação. É o que eu percebo, assim, desculpa, Mark, mas é que mesmo antes, quando as pessoas estavam nas empresas, acho que é importante a gente falar isso, alguns líderes, né, alguns gestores, eles já tinham um certo distanciamento das pessoas, de ter empatia, de conhecer a realidade. Às vezes até por uma questão física de alguns locais onde você tem salas, né, pessoas separadas em salas, eu já percebi isso e é um pouco ruim de falar, mas já é a verdade, né, de algumas empresas onde você entrava numa sala da direção, você tinha lá uma cadeira confortável, uma tela grande, e você já ia para um outro setor lá, os estagiários, né, com um computador menor, com uma cadeira pior, né? Computador velho lá quebrado. Exatamente. E pode parecer estranho, mas é ruim, né? Você percebe essas diferenças. Isso dentro de uma empresa. Agora imagine no home office, né? Como que você vai fazer para entender a realidade das pessoas que estão trabalhando em casa e dar o suporte. Aí eu já emendo, né, fazendo uma pergunta: qual que é a responsabilidade, não sei se daí legal ou não, das empresas em relação a essas pessoas que estão em casa, né? Tem entrado isso em pauta, né? No meio jurídico tem entrado essa discussão, justamente no sentido de até que ponto a empresa daqui a pouco se torna responsável, né, legalmente por algumas questões, né? E aí tem toda uma questão também de carga de trabalho, um assunto que talvez seja um pouco denso, né, pra gente comentar, mas como que você enxerga essa questão da responsabilidade das empresas? Perfeito. Falando bem superficial sobre esse assunto, porque isso realmente é pauta, assim, pra ficar um programa inteiro e mais um pouco falando. Sim. Mas, na verdade, até 2017 nós não tínhamos isto previsto na CLT, essa questão do home office, né? Em novembro de 2017, quando saiu a reforma trabalhista, isso passou a ser previsto. Quando saiu a reforma lá em 2017, não existia nada claro em relação a esses custos. Então, a CLT deixava isso ser acordado entre empresa e colaborador, né? A partir do momento que você acorda, faz um contrato individual e aí vai ficar definido de quem é a responsabilidade. Como aconteceu isso tudo agora e não se teve esse tempo, né, para se adaptar, né? Exatamente, nós tivemos a medida provisória 927 de março, que fala exatamente sobre isso. A responsabilidade, ela é sim da empresa, né? Então, é claro que eu sempre falo assim, questão da empatia. Se eu sou colaboradora de uma empresa, eu tenho internet na minha casa, eu já tenho esse custo embutido na minha rotina, eu não vou cobrar essa internet da empresa. Não faz sentido eu passar a cobrar transferir esse custo que já é um custo meu. Agora, se a minha internet ela não é suficiente para a demanda que eu tenho, não é suficiente para o que eu vou precisar, é responsabilidade sim da empresa arcar com essa diferença, auxiliar financeiramente nisso, né? A questão, como nós estávamos falando ali, da estrutura física, de computador, de cadeira, ergonomia, né? da ergonomia, uma mesa, um local, né? Claro que o local não tem como a empresa intervir, porque é na casa do colaborador. Mas pode dar dicas, né? Mas por exemplo. Pode auxiliar, exatamente. Eu já vi empresas de tecnologia, né? Do litoral, agora não me recordo o nome da empresa, mas aonde um colega meu, ele começou a trabalhar na empresa e ele recebeu por um
caminhão chegou, porque daí a empresa fez todo um checklist com ele recebeu uma cadeira, uma mesa, toda a estrutura para ele poder montar, né, na sua casa ali, então, e isso antes mesmo da pandemia, porque já tem empresas que estão à frente nessa questão já do home estão office, trabalhando sabe? assim, né? Então eu achei muito legal e eu acho que talvez já fica a dica, né, para os nossos ouvintes. Eu percebo a questão da empatia que a Renata comentou como sendo assim, a empresa daqui a pouco não tem condição de fornecer uma cadeira, uma mesa, alguma coisa assim, mas ela pode oferecer, por exemplo, essa empatia, né? Tipo, como ela pode ajudar? Cuide da sua postura, cuide com o teu ambiente de trabalho, procure trabalhar com uma luminosidade assim. Ela pode se preocupar de outras formas, sim, né? Existem formas muito simples, né? Muito sem custo, baratas, muitas vezes. Exatamente. E quando a gente fala dessa gestão de pessoas, quando a gente entra nessa questão do digital, como fazer o processo seletivo de pessoas? Porque muitas vezes a empresa precisa contratar alguém e as pessoas estão em casa. Como que se faz isso? Tem um meio, Renata? Isso é se adaptar à nova realidade, né? Recentemente nós fizemos, como falamos já, estamos mudando, né, Elo Gestão para BeMind, e nosso time aumentou. Então nós passamos por um processo seletivo recentemente e nós fizemos o nosso primeiro processo seletivo 100% online. Que legal. Quando nós nos deparamos com essa situação, com esse cenário, precisamos contratar, precisamos de mais pessoas, mas de que forma fazemos isso, né? Como organizar todo um processo seletivo onde não podemos estar presentes. E foi muito desafiador, foi muito bacana, deu tudo certo, é possível sim. Algumas empresas já vinham fazendo isso, né? Um percentual muito pequeno. Então eu estava lendo esses dias, estudando sobre isso, e apenas 2% das empresas, dos recrutadores, já utilizavam essa forma digital, essa forma online de recrutar, porque realmente é desafiador. Quando a gente precisa identificar competências, identificar habilidades, o olho no olho, né? Aquela linguagem corporal, a linguagem corporal, tudo isso influencia muito na hora da decisão, na hora de identificar esse perfil, mas eu falo para vocês que é possível, não é algo muito difícil, só que claro, a gente precisa utilizar as ferramentas certas, a gente precisa principalmente ter um bom planejamento, né, saber o que você precisa identificar e não simplesmente fazer por fazer. Não dá para repetir, eu acho, o modelo que você fazia presencial no remoto, né? E eu enxergo algumas quebras de paradigmas aí. A primeira delas é de que muitas vezes, né, a gente está falando de uma realidade de Lages e região, onde a gente tem um deslocamento mais em conta, é mais fácil de você sair de um ponto A para chegar no ponto B. Agora a gente pega grandes centros, né? Quais são as vantagens para aquela pessoa que às vezes está em casa sem condições, está sem renda às vezes, né? E ela não tem às vezes as condições de pegar é difícil, né? Pegar uma carona, um Uber. Claro, quem quer dar jeito, a gente sabe, mas facilita bastante o fato de você fazer um processo seletivo online, né? Fica mais fácil, mais barato, e talvez alguns comportamentos, né, que algumas pessoas tenham limitação na hora de ficar frente a frente, que eles possam ser rompidos no digital, e você consiga às vezes de uma forma mais técnica ali avaliar essas pessoas e entender o que faz sentido ou não. Então eu vejo que tem várias mudanças, e por isso que eu falei, não dá para você só repetir, né, o que é feito presencial no remoto. Exatamente, tem que fazer essa adaptação, né? E é bem curioso isso que você falou, Vini, de quem quer dar um jeito. Nesse processo seletivo que nós fizemos, nós tivemos um participante na dinâmica em grupo, que nós fizemos ela online, e ele foi para uma lan house para participar. Então eu achei bem curioso, né? Ele acabou não indo até o final do processo, mas ele mostrou muito interesse. Então ele realmente queria participar desse processo. A internet da casa dele, ele entendeu que não seria suficiente, correria um risco. Então ele procurou uma lan house, ele teve esse investimento, né? Então assim, quem quer realmente dar um jeito, e isso tudo acaba reduzindo de certa forma custos dos recrutadores, das empresas que fazem esse tipo de seleção, e também para os candidatos, né? Muitas vezes não precisam se deslocar, muitas vezes são candidatos de outras cidades, e às vezes estão trabalhando numa empresa,
querem passar por esse processo seletivo em outro, para melhorar, né, para mudar esse contrato de trabalho, e então o recrutamento online, ele possibilita. Além de que a BeMind faz isso para você, né? Sim, BeMind então faz isso, terceiriza esse processo. Além de que você também consegue às vezes buscar alguns talentos que talvez você não tenha na tua região, você consegue buscar isso fora e consegue atender também a suprir a tua demanda na empresa, né? Isso é bem possível também. Gente, encaminhando para o final do nosso bate-papo, a gente não tem como não falar um pouquinho só da questão de produtividade e resultado com o home office, com o trabalho em casa. Renata, como que você enxerga essa questão, né? De como que as empresas, como que as pessoas conseguem medir a sua produtividade e as entregas reais que são feitas para a empresa e para os clientes, assim? Como nós falamos já um pouquinho antes, né? As empresas que não mediam essa produtividade, elas estavam se enganando, porque cumprir horário não significa entregar resultado, não significa estar produzindo. E esse trabalho em casa, ele tem mostrado muito isso, que quando tu tá em casa e tu realmente vai trabalhar, vai fazer alguma atividade da empresa, você se dedica a isso. Você dedica o teu tempo para fazer isso. E hoje existem diversas ferramentas que auxiliam as empresas a ter esse controle, né? Claro que precisa mudar essa cultura de quem faz essa análise, de quem comanda as equipes. Mas hoje nós temos Trello, que eu sei que vocês utilizam bastante. Vini é fera no Trello. Dá treinamento e tudo de Trello. O Trello é uma ferramenta que auxilia bastante. A gente tem os ERPs que trazem relatórios, a gente tem questão de prazos e metas, né? Então a gente tem uma série aí de ferramentas que podem auxiliar a ter esse acompanhamento. Sabe, Renata, que eu vejo assim até uma possibilidade de trabalhar até com planilhas muitas vezes compartilhadas, e aí também eu vejo a necessidade da empresa ir para a nuvem, estar no ambiente digital. Até a empresa do Vini, que é a Platon, né, tecnologia em nuvem, trabalha também de alguma forma, auxilia as empresas também nisso, e a importância de a gente estar presente no mundo digital para trabalhar com as pessoas, que também os documentos, os arquivos, que tudo isso também esteja num ambiente onde todos podem trabalhar de forma compartilhada e colaborativa. E isso já vem sido falado há algum tempo, mas parece que muita gente ainda não tinha entendido. Exato. Né? A importância e a necessidade disso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma planilha que seja, minha empresa não tem maturidade, não tem como ter um ERP, não tem como contratar um serviço complexo, eu posso ter um drive do Google com uma planilha compartilhada, onde a pessoa vai preenchendo ali, colocando diariamente, semanalmente, atualizando as suas metas, os seus objetivos, e dá para medir, dá para estabelecer indicadores que são fundamentais para a empresa, né? E para finalizar nosso bate-papo, tem toda uma questão ainda do trabalhar em casa, que nem todo mundo gosta de trabalhar em casa, né? Tem gente que daqui a pouco, que bom que eu tô indo pro trabalho também, porque gosta daquilo, gosta de estar naquele ambiente, de encontrar pessoas. Não sei, tem gente que daqui a pouco o cara mora sozinho, a mulher mora sozinha, daqui a pouco gostava daquele convívio e agora passa também a uma situação emocional ou de relacionamento diferente. Então, como que você enxerga essa questão também em relação às emoções das pessoas, né? Isso varia muito, né? Isso nós temos, como todos nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Ainda bem. Nós temos casos onde falta foco, falta disciplina, falta organização das pessoas em trabalhar em casa, não conseguem, nós temos algumas dificuldades com isso, mas por outro lado, eu sou apaixonada por esse trabalho home office. Eu já trabalho desde o início quando nós abrimos a Elo, né? A minha rotina de trabalho, ela sempre foi muito flexível e para mim é um modelo que dá muito certo. Então, eu me identifico muito com isso, eu gosto muito de trabalhar de casa, mas precisa ter disciplina, precisa ter foco, precisa conseguir conciliar tudo. Até eu brinco, porque às vezes eu tô em casa, daí eu coloco a roupa para lavar e termina a máquina, eu tô fazendo uma atividade, tem que estender a roupa, mas para mim financeiro, tem que passar uma roupa, daqui a pouco eu tenho que fazer almoço. Exato, aí faz almoço, faz isso, mas brincadeiras à parte, mas para mim é um sistema que deu muito certo, que tá funcionando, e essa questão da nuvem, essa questão do digital, nós já pensamos nisso desde o início, então desde sempre, nós sempre tivemos isso em nuvem e facilita muito, né? Como o Malik falou, são recursos gratuitos, né? Nós temos dependendo do volume de
de espaço que você precisa, se consegue isso gratuitamente. Então, fica a dica, vão pra nuvem, procurem a Platon, né? A Platon dá todo esse suporte. Valeu, obrigado. E vale a pena investir nessas ferramentas, né? É isso aí, vamos encaminhando pro nosso finalmente, né? Nós vamos ter que encerrar, o bate-papo tá bacana, tá legal, mas fica também aqui a nossa dica e sugestão de você procurar os parceiros certos. Nesse momento, muita gente fica preocupado, não sabe o que fazer, busca o especialista, busca a BeMind, esteja conectado com Orion Parque Tecnológico, também está aqui para te auxiliar. Busque uma contabilidade, uma empresa que te auxilia de verdade. A Audicom Soluções Contábeis está com a gente, está contigo também, né? Uma boa empresa para trabalhar o teu posicionamento, né, nas redes sociais, para você trabalhar o teu site, para você trabalhar a tua comunicação. Tem a Wind Digital também, parceira do Pulso Empreendedor aqui. E aí, claro, com uma boa marca registrada, segura, proteger, né? Se proteja com a Serumar Marcas e Patentes aí, que está sempre conosco também. Busque fazer o que é necessário nesse momento com os parceiros certos, e o Pulso está aqui para te incentivar, para te motivar, e grato por você estar conosco aí nessa manhã, cedinho com a gente, ao vivo aqui da Mix FM. A gente deseja aí uma ótima semana a todos. Obrigado, Renata, obrigado a todos os parceiros da BeMind aí, muito legal a gente poder construir tudo isso junto. Eu que agradeço esse espaço aqui, muito obrigada. Valeu, reapareça sempre, um abraço para todo mundo, uma boa semana, segue o Pulso. Mix 7h39. Você acompanhou o Pulso Empreendedor. O Jornal da Mix tem um oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região 99915-1050. Processo seletivo Uniplac. Inscrições até 24 de agosto. Informações em uniplaclages.edu.br. Infinity Rodas e Pneus com baterias certas, 60 amperes, por apenas R$249,90 base de troca. O telefone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento Elo Gestão.